Alô, galera, você aí do interior, vocês aí que têm acompanhado o trabalho do professor César Bodão, você que teve aula comigo no interior, esse vídeo é para você. Recentemente eu estive em alguns municípios do interior do Mato Grosso, Coniza, Aripuanã, Castanheira, Juína, Campo Novo do Parecis, Água Boa. Esse pessoal, esses municípios me cobraram recentemente videoaulas, para que as pessoas pudessem passar em concurso, e eu sempre disse que nós iríamos providenciar. Pois é. Então, esse vídeo nós estamos disponibilizando para vocês, você que quer fazer concurso, você que quer ter a oportunidade de ter bons professores, você vai ter a partir de agora, tá? O LAC Concursos é um site que possibilita para você uma ampla gama de professores e de aulas, videoaulas de qualidade para que você possa passar nos concursos. Esse vídeo estou fazendo para você aqui do Mato Grosso e nós vamos anexar uma aula aqui de demonstração para que você veja como é que para que você perceba como é que funciona o nosso universo aqui do LAC Concurso. E tem mais. Ano de 2012, ano de 2013, nós teremos vários concursos do Estado, em nível estadual, federal, tá? E várias vagas para que você possa disputar, para que você possa entrar de vez, de cabeça, no universo dos concursados aí, com salários bons, com estabilidade no emprego, tudo aquilo que você sempre imaginou, mas que talvez não tenha tido oportunidade em função da distância. O nosso estado de Mato Grosso é quase um terço aqui da região, é o terceiro estado maior, de mais territorial, de extensão territorial. Então, você vai ter oportunidade a partir de agora, ok? O ano que vem, nós teremos possivelmente vagas para a Caixa Econômica Federal, disponibilizando várias vagas nos lugares aí que não tem caixa. O governo quer implantar a Caixa Econômica Federal e nos outros lugares quer ampliar o número de funcionários de atendimento. Portanto, você tem que ficar atento e nós vamos disponibilizar para vocês as aulas aqui no LAC Concurso, tá? Essas aulas são com professores experientes, gabaritados e que têm muita vontade de que você, que não tem oportunidade, tem essa oportunidade aqui no LAC Concurso, ok? Então esse vídeo é para você e essa aula de demonstração é uma aula para você perceber como nós estamos trabalhando para a sua formação, para a sua aprovação e para a sua felicidade. Um abraço e até a próxima. Olá, meus caros concursandos, sou eu de novo, o professor César Bodão. Nós vamos ver hoje uma aula de vozes verbais. Está aqui, vozes verbais. Uma das coisas que, para o concurso da Fundação Carlos Chagas, do FCC, é uma coisa que cai bastante. É um conteúdo que cai muito, tá? Parece, não sei, parece que eles têm assim meio que uma tara por vozes verbais, né? Uma coisa simples, se estudada direito e com bastante critério, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver em relação às vozes verbais vai ser um negócio que nós aprendemos muitas vezes de maneira equivocada, na base da nossa educação, que é a relação agente, ação, sujeito, ação. Tá? A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. Primeiro, quem é que pratica ação numa oração? Quem é que pratica ação numa oração? A tia lá do primeiro grau, lá do ensino fundamental, lá da quinta série, sexta série, nono ano, sexto ano, sétimo ano, essa nomenclatura toda que tem hoje, diz ou dizia para você que quem pratica a ação é o sujeito. Não. Vou te dar um exemplo. Como é que eu posso dizer que o sujeito pratica ação ou definir o sujeito como aquele que pratica ação se existem frases em que não há ação? Por exemplo, se eu disser assim para você, olha, o dia está lindo. Que ação que eu estou desenvolvendo? A ação de estar lindo, ou que ação que o dia está desenvolvendo? A ação de estar lindo? Ação pressupõe movimento. Então, quando não há movimento, há estado, ou há fenômeno da natureza. E aí não tem ação, ou tem ação, mas não tem quem desenvolva essa ação. Enfim, não é o sujeito quem pratica ação. Quem pratica a ação é o agente.
O agente é literalmente, em tratando de gramática, aquele que age, aquele que pratica a ação. E quem sofre a ação é o paciente. Então é só lembrar, quem pratica a ação é o agente e quem sofre é o paciente. Eventualmente, eu posso ter o sujeito praticando a ação. Tá? Aí eu vou ter um sujeito agente. Tá? Quem pratica a ação não é o agente? Se o sujeito pratica a ação, então eu tenho um sujeito agente. Tá? Quem sofre a ação é o paciente. Correto? Quem sofre a ação é o paciente. Então, eventualmente, eu vou ter um sujeito que sofre ação. E posso ter um sujeito que não tem ação nenhuma. Tá? Não pratica e nem sofre ação. Não tem ação nenhuma no processo. Ok? Então, essa relação de agente com o sujeito que pratica, o sujeito que sofre, ou o sujeito que pratica e sofre a ação, eu tenho a voz verbal ou as vozes verbais. Ok? Então, primeiro, quem pratica ação não é o sujeito. Quem pratica ação é o agente. Quem sofre ação é o paciente. Eventualmente, o sujeito pode praticar ação ou sofrer ação, ou as duas coisas. É disso que nós estamos falando. É isso que constitui a chamada voz verbal, as vozes do verbo. Ok? Então, vamos lá. Quando que eu tenho voz ativa, então? Eu tenho voz ativa quando o sujeito é agente, ou seja, quando o sujeito pratica a ação, ok? Então vamos ao caso, aqui o garoto riscou a parede. Quem é que riscou a parede? Lembra que para perguntar, para achar o sujeito, eu faço a pergunta quem. Se não der para fazer a pergunta quem, então eu faço a pergunta o quê? Tá? Então, quem que riscou a parede aqui, Eu já tenho aqui quem riscou a parede. Foi o garoto. O garoto praticou a ação de riscar a parede? Sim. Então, o garoto é um sujeito agente, tá? Esse sujeito é agente. E quando eu tenho sujeito agente, obviamente que eu tenho verbo na voz ativa, tá? Então, toda vez que o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. E, quem que sobrou aqui? Tá vendo aqui? A parede da sala é quem sofreu a ação. É o paciente. Ok? Então, sujeito agente praticou a ação, o verbo está na voz ativa. Quem sofre a ação é o paciente. Essa relação é tranquila para você lembrar. Se você gosta de matemática, isso aqui é tão lógico quanto a matemática. É sempre assim. Sujeito agente vai ter verbo na voz ativa. Logo, o paciente é que sobra, tá? Se houver, é bom deixar bem claro que nem sempre eu tenho paciente, nem sempre eu tenho quem sofreu a ação, e às vezes nem sempre eu tenho agente também, ok? Então, essa é a relação do que eu chamo de voz, só um minuto aqui, vírus básico, tá aqui. Toda vez que eu tenho o agente, o sujeito agente, o verbo está na voz ativa, que sobra é o paciente. Então, sujeito agente é igual a verbo na voz ativa mais o paciente. Anota aí. É uma equação. Dá para você equacionar isso aqui, se isso aqui fosse da parte da matemática, tá? Então, voz ativa, sujeito agente, beleza. Bom, vamos fazer um exercício aqui de lógica. Olha só. Se o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa, quem sobra é o paciente. Então, se o sujeito for paciente, o verbo vai estar na voz passiva, e quem vai sobrar é exatamente o agente. É o contrário daqui, tá? Então, sujeito agente, voz ativa, paciente. Então, vamos a esse exemplo aqui, vamos apagar aqui, né? Vamos a esse exemplo aqui que nós temos do FCC, caiu no FCC. Estou falando para vocês que eles têm assim uma espécie de prazer em colocar esse tipo de questão. Então tá aqui. E os integrantes da advocacia pública são favorecidos por regras. Transpondo a frase acima para a voz ativa, a forma verbal passará a ser, e os integrantes da advocacia pública são favorecidos por regras. Quer dizer, quem que são favorecidos por regras? Os integrantes da advocacia pública, ok? Tá aqui. Esse não é o meu sujeito? O sujeito está praticando a ação de ser favorecido ou está sofrendo? Está sofrendo. Então quem que pratica? São as regras. Para eu passar para a voz ativa, o agente, que é quem praticou,
quem favoreceu aqui, no caso, as regras foi quem favoreceu, é o meu agente. Esse agente tem que virar sujeito. Então eu vou dizer, regras favorecem os integrantes da advocacia pública. Ora, se os integrantes da advocacia pública são favorecidos pelas regras, então os integrantes é o sujeito que está sofrendo a ação de ser favorecido pelas regras. Na voz ativa, quem pratica a ação tem que virar sujeito, não são as regras? Então eu digo que as regras favorecem os integrantes da advocacia pública, alternativa A. Ok? Moleza, fácil. No final, nós vamos fazer mais exercício e vai ver que fica fácil, tá? Vendo as aulas, assistindo às aulas, verificando os exercícios, você não tem como errar essas questões de concurso da FCC, ok? Vamos lá, então. Agora, a voz passiva, primeiro tipo de voz passiva que nós temos, a famosa voz passiva analítica. Por que eu estou dizendo que é o primeiro tipo? Porque nós temos dois tipos. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Por que a voz passiva é analítica? Porque ela possui todos os elementos da voz ativa. Então, na voz ativa eu vou dizer, o garoto riscou a parede da sala. Na voz passiva, o sujeito tem que ser paciente. Quando eu digo que o garoto riscou a parede da sala, quem que riscou? O garoto. O garoto não é o agente? O agente de riscar quem? A parede. Né? A parede da sala. Então, o garoto é o sujeito agente, na voz ativa. Riscou, está na voz ativa, obviamente. E a parede da sala é o paciente. Passou para a voz passiva, olha aqui, ó. A parede da sala, que é o meu sujeito, tem obviamente que ser um sujeito paciente. Tá? Paciente, ó, o sujeito aqui é paciente. Se o sujeito é paciente, o verbo vai estar na voz passiva. E olha quem que sobrou aqui, ó. Quem sobrou foi o agente, tá? Que quando eu tenho a voz passiva, eu chamo não só de agente, mas de agente do verbo na voz passiva, ou aquele elemento que muita gente não entende o que é o famoso agente da passiva. Tá? Então, olha só. Vamos retomar a voz ativa primeiro, né? A voz ativa, sujeito, agente, verbo na voz ativa, paciente. Já na voz passiva analítica, ó, sujeito, paciente, consequentemente eu vou ter verbo na voz passiva e quem pratica a ação continua aqui, que é o agente, só que não é mais sujeito, é o agente da passiva. Tá? Então, ó, parede da sala foi riscada pelo garoto. Se eu for passar para a voz ativa, eu vou dizer que o garoto riscou a parede da sala. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, agente, paciente, agente, verbo, agente, voz verbal. Então, vozes verbais dependem desses três elementos. O agente, o paciente e que tipo de relação que o sujeito tem com o verbo, que tipo de relação que o sujeito tem com a frase. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Voz ativa, voz passiva analítica. Agora vejam bem, a voz passiva analítica, se nós observarmos bem, ela tem todos os elementos da voz ativa. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o agente. Tá? Só que de maneira invertida. Na voz ativa o sujeito é quem pratica a ação, na voz passiva o sujeito sofre a ação, ok? Agora, nós vamos passar para a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Antes de nós passarmos para a voz passiva sintética, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Põe uma questão que caiu na FCC e nós vamos verificar aqui como é que eles pedem as questões. Vejam que o estilo de pedir questão é sempre a mesma, ó. Transpondo-se para a voz passiva a frase, a força da mídia e a violência dos crimes recentes podem influenciar as pessoas, a forma verbal resultante será, olha, primeiro eu pego, quem que pode influenciar as pessoas? A força da mídia e a violência dos crimes. Está aqui o meu sujeito. Quem que vai influenciar quem? As pessoas, tá? Então eu tenho dois termos aqui e o verbo. Vejam, perguntei para o verbo quem que pode influenciar, achei o sujeito. A força da mídia e a violência dos crimes estão praticando a ação de influenciar,
ou estão sofrendo a ação de influenciar? É isso que deve ser questionado. É isso que deve ser perguntado. Ok? Então vamos lá. O sujeito aqui, a força da mídia e a violência dos crimes, está praticando a ação de influenciar quem? As pessoas. Então, o sujeito aqui é agente, o verbo está na voz ativa, e isso aqui é o paciente. Tá? Bom, se eu quero passar para a voz passiva, lembra? Eu tenho que pegar o meu paciente e transformá-lo em sujeito. Tá? Eu tenho que pegar o meu paciente e vou transformar esse paciente em sujeito. Então vamos lá. As pessoas podem ser influenciadas pela força da mídia. As pessoas podem ser influenciadas pela força da mídia, tá? Então tá aqui, ó, podem ser influenciadas, letra A. Ok? Então, vejam bem, até agora nós vimos a voz ativa, que o sujeito pratica a ação e o paciente está lá no predicado. Na voz passiva analítica, que é essa daqui, o sujeito sofre ação, consequentemente o verbo está na voz passiva e quem pratica a ação, o agente, está lá no predicado. Agora, nós vamos ver a famosa, boa e velha voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Ó, como o próprio nome está dizendo, ela é sintética porque existe o sujeito que sofre ação, o verbo, mas não existe o agente. O agente da passiva, que está lá na voz passiva analítica, não tem aqui na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o agente desaparece, tá? Então eu vou ter a seguinte configuração. Ó, primeiro, o sujeito é paciente, observação, não há o agente da passiva, não tem o agente da passiva, tá? Então, se você quiser verificar, uma das questões é essa aqui, ó. Só pode haver voz passiva sintética com esse tipo de verbo, com exceção de alguns verbos, que são verbos transitivos indiretos, mas que, pelo uso, já se convencionou de que esses verbos poderiam ser passados para a voz passiva. Mas a gramática muitas vezes não aceita isso. E isso cai nas provas aí, tá? Então, olha só, presta atenção. Se eu disser assim, ó, o verbo assistir no sentido de ver, é verbo transitivo indireto, ou seja, eu não faço a pergunta o quê? Se você está com dúvida do que é verbo transitivo direto, professor, você está falando de verbo transitivo direto, eu não lembro disso não. Então faz o seguinte, ó. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento e que você faz a pergunta o quê? Vamos dar um exemplo básico aqui, ó. Eu tenho muitos amigos. Quem tem não tem algo? Verbo transitivo. Tem o quê? Outro exemplo. Eu quero sorvete de morango. Né? Gordo só pensa em comida. Não é verdade? Ó, eu quero sorvete de morango. Quem quer não quer algo? Sim. Quer o quê? Agora vamos pegar um outro verbo, que é o verbo precisar. Eu preciso de ajuda. Quem precisa não precisa de algo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Quem precisa o quê? Não. Então, nesse caso, o verbo é transitivo indireto. Fez a pergunta o quê? Verbo transitivo direto. Não fez a pergunta o quê? Verbo transitivo indireto. Ok? Presta atenção. Muitos professores também, se a gente vê nos cursos que a gente passa por aí para os professores e tal, eles dizem assim, olha, verbo transitivo direto não tem preposição. E verbo transitivo indireto é aquele que tem preposição, certo? Não, nem sempre. O verbo transitivo direto pode ter preposição, sim. Pode ter preposição, sim. Então, se você for por esse método, você erra. Ok? Então, verbo transitivo direto pode ter preposição. Vou te dar um exemplo. Ó, bebi da água que Mariana trouxe. Presta atenção. Bebi da água. Pega o verbo e faz o teste. Quem bebe não bebe algo? Bebe. Bebe o quê? Então, esse verbo beber é um verbo transitivo direto. Eu posso retirar esse de
do bebi da água e ficar só bebi a água. Agora, eu não posso dizer, eu gosto da Mariana e tirar e falar assim, eu gosto a Mariana. Não tem jeito, porque o verbo gostar precisa obrigatoriamente da preposição. Então, a diferença é essa. Verbo transitivo direto pode ter preposição em alguns momentos, para realçar, para melhorar, só que a preposição é facultativa, você pode tirar. Então, o melhor método de achar o verbo transitivo direto é fazer a pergunta o quê? Fez a pergunta o quê? Verbo transitivo direto. Não deu para fazer a pergunta o quê? O verbo não é transitivo direto, é transitivo indireto. Ok? Então, aqui você só tem voz passiva sintética com verbo transitivo direto a priori, a não ser que você pegue um verbo que tenha regência complicada, tem mais de uma regência para o mesmo verbo, tipo o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, ele não é transitivo direto, ele é transitivo indireto. Então você diz, o jogo, eu assisti ao jogo. Então eu não tenho como pegar eu assistir ao jogo e dizer, ao jogo foi assistido por muitos torcedores. Não dá. O que dá para fazer é dizer, o jogo foi assistido por muitos torcedores. Só que o verbo assistir não está no sentido de ver, e aí é que está o erro. Eu não posso, no sentido de ver, passar o verbo assistir para a voz passiva, ok? Então aqui, ó, a voz passiva sintética, eu vou ter um verbo transitivo direto, vou colocar aqui para você lembrar, ó. Aquele que você faz a pergunta o quê, correto? E nesta configuração aqui, olha, na maioria das vezes, nós não podemos dizer que isso é sempre, mas eu estou dizendo para você, na maioria das vezes, você tem a seguinte configuração, ó, verbo transitivo direto, a partícula C e depois o sujeito, tá? Então, ó, a parede da sala foi riscada pelo garoto. Vamos voltar aqui, ó, e vamos ver aqui, tá? A parede da sala foi riscada pelo garoto. Notem aqui que é a voz passiva analítica, correto? É a voz passiva analítica. Então aqui, ó, quando eu digo a parede da sala foi riscada pelo garoto, notem, a parede da sala é o sujeito paciente, foi riscada, está na voz passiva analítica, e o garoto é o agente da passiva. Então eu vou tirar, vou anular o garoto aqui, agente da passiva. E olha o método. Eu vou pegar o verbo riscar e vou colocar no tempo e na pessoa do verbo auxiliar. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu risquei, tu riscaste, ele riscou. Então eu vou colocar aqui, ó. Riscou, aí eu vou colocar, porque quem risca, risca algo. Risca o quê? Mais a partícula C. Riscou-se a parede da sala. Ok? Então, ó, verbo transitivo direto está aqui, partícula C está aqui, e esse aqui é o meu bom e velho sujeito. Ok? Então aqui, ó, riscou-se a parede da sala. Para eu saber que é voz passiva sintética, eu posso passar para a voz passiva analítica. Em toda vez que eu tiver uma voz passiva sintética, se eu quiser saber qual é o teste para ver se ela é voz passiva sintética, ela é possível passar para a voz passiva analítica. Riscou-se a parede da sala é a mesma coisa de dizer que a parede da sala foi riscada. Vamos fazer um outro exercício. Ó. O governador assinou a importante lei e vamos ver a relação agente e paciente. Quem que assinou a importante lei? O governador. O governador praticou ou sofreu a ação de assinar? Professor, essa é fácil, ele praticou a ação, então ele é um sujeito agente. E toda vez que o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. E quem sobra é o paciente, que foi a importante lei. Agora, se eu quiser passar para a voz passiva analítica, eu vou dizer, a importante lei foi assinada pelo governador. A importante lei foi assinada pelo governador, voz passiva analítica. Se eu quiser passar para a voz passiva sintética, eu tiro o governador, que é o agente. O agente sai. A importante lei foi assinada. Eu assinei, tu assinaste, ele assinou. Certo? Foi assinada, terceira pessoa. Então, eu assinei, tu assinaste, ele assinou. Assinou-se a importante lei. A importante lei foi assinada, tá? Então, a voz passiva sintética é aquela em que nós tiramos o agente da passiva
e colocamos o verbo principal no tempo e na pessoa do verbo auxiliar, tá? Então eu coloco o verbo primeiro, riscou, mais a partícula ser e mais o sujeito. Riscou-se a parede da sala. Teste, a parede da sala foi riscada. Ok? Então essa é a nossa boa e velha voz passiva sintética. Presta atenção. Presta atenção. Olha só. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. E o que é uma voz reflexiva? Pela lógica, se o sujeito na voz ativa pratica ação, na voz passiva ele sofre ação, na voz reflexiva... Mas antes vamos a um exemplo aqui da voz passiva sintética. Ó, também questão do FCC. Onde se adotam novos métodos? Ó, onde se adotam. Professor, você não falou que o verbo transitivo vem primeiro? Vem. O problema aqui é que o verbo veio primeiro. Adota o verbo transitivo direto. Aqui a partícula C é que veio antes do verbo. Não tem problema. A partícula C pode ser colocada antes, no meio ou depois. Isso é um outro tema que nós vamos tratar quando nós formos tratar dos pronomes. Mas o pronome oblíquo pode vir antes, no meio ou depois. Pode ser adotam-se novos métodos ou se adotam novos métodos. Aqui foi usado o C porque nós colocamos uma partícula de atração antes, uma partícula atrativa que atraiu o pronome para antes do verbo, mas esse é um assunto para uma outra aula. Bom, então você já sabe, o C pode vir antes, no meio ou depois. O importante é que venha o verbo transitivo direto mais a partícula C e está aqui o sujeito. Como é que eu sei que é o verbo transitivo direto? Faz o teste. Quem adota, adota algo? Sim, adota o quê? Verbo transitivo direto. Bom,